Boa noite a todos. Desculpe, o microfone quase fugiu aqui. Vamos de novo. Boa noite a todos. Que a graça e a paz e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Passaram bem a semana, queridos? Glória a Deus. Com Jesus, tudo vai muito bem. Com Jesus na nossa vida, na nossa família, enquanto estamos dirigindo, com Jesus conduzindo a nossa vida no nosso carro espiritual, tudo vai muito bem. Então, amados, lembrando a todos que hoje nós vamos fazer a ceia, porque semana passada, não sei a que cargas d'água eu me esqueci. Então, você já prepara o seu suco lá, o seu pãozinho, né? O que você tiver para nós participarmos da ceia do Senhor. Então, vamos orar. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Senhor, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo pecado, Senhor, de distração, Senhor, de todo pecado, Senhor, de chocarrices, de mentira, de palavras torpes, Senhor, de acusação. Nós queremos te pedir perdão por todo tipo e espécie de pecado, Senhor, que tenhamos cometido neste dia, nesses dias, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, se te guarda a minha casa, a casa dos meus vizinhos, os vizinhos do norte, do sul, do leste, do oeste, de cima, de baixo, de todos os bairros, cidades, estado da nação brasileira, dos 4 cantos do planeta Terra, Senhor. Se te e faz o mesmo, Senhor, com a América do Sul, a América Central, com a América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor e toda a Europa, Senhor. A tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, ali tu estás. Então, Senhor, nós te convidamos, seja bem-vindo na nossa casa, Senhor. Repete aí, queridos. Seja bem-vindo, Jesus. Entra. Tu és bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu coração. Toma teu lugar de honra aqui hoje, Senhor. Oh, amado Espírito Santo, nós declaramos, tu também és bem-vindo na condução. Fala com a tua noiva, com as tuas ovelhas nesta noite, Senhor. Oh, Senhor, passo os céus, passo a terra, mas as tuas palavras, elas não passarão, elas irão se cumprir aqui na terra e irão se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, levanta a tua mão direita. Senhor, unge todas as mãos direitas, Senhor, com a unção do teu Santo Espírito, Senhor. Colocamos no alto da nossa cabeça. Unge a nossa mente, consciente, subconsciente e inconsciente, e esteja purificada e santificada em teu nome, Senhor. Senhor, que seja deletado tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos ligados ao teu Espírito Santo. Unge a nossa mão esquerda, Senhor, e nós colocamos no nosso coração, Senhor, que cada dia mais, Senhor, o amor pelas almas, Senhor, o amor que eu não tenho, porque o meu amor é insuficiente, Senhor, pelas vidas, pelas pessoas, pelas almas, Senhor, mas coloca no meu coração o teu amor, Jesus. Porque o teu amor, Senhor, o teu amor é transbordante, e tu não faz acepção de pessoas, Senhor. Ah, Senhor, o meu amor é muito pequeno e eu necessito, Senhor, do teu amor para amar cada dia mais o meu semelhante, em nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar
todos os pedidos de oração. Eu quero pedir que tu visite, Senhor, os hospitais, as UTIs, as emergências, Senhor, as salas de parto, Senhor. Manda, Senhor, os teus anjos médicos, os teus anjos enfermeiros, Senhor, os teus anjos técnicos, Senhor, para cuidar dos teus filhos, Senhor, cuidar de todo aquele que te invocar, porque está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor quer falar contigo, quer falar conosco nesta noite. O Senhor quer falar diretamente ao nosso coração. Limpa os nossos ouvidos, Senhor. Tira toda a cera do indiferentismo, tudo aquilo que o Senhor tem impedido de nós ouvi-lo, Senhor. Purifique, santifique os nossos ouvidos. Mas, Senhor, que os ouvidos do nosso coração, Senhor, estejam abertos para ti. Aleluia. Queremos te louvar nesta noite, Senhor. Te convido, amado irmão, para louvar ao Senhor. Depois você conversa no chat, mas agora louve o Senhor, adore o Senhor, faça uma oração de agradecimento pela sua misericórdia que tem se renovado a cada manhã pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Senhor, porque a tua palavra diz que nem olho viu, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Glória a Deus, queridos. Obrigada, Helena. É muito lindo. Bom, queridos, acho que desde a semana passada, que tem vindo muito ao meu coração uma lembrança daquela foto, como a gente já falou outro dia, a respeito da... Quando o pastor João foi transladado lá para a cidade, para... Como é que era o nome? Paquistão, né? Daquela foto, todo mundo sabe. Não, a maioria não sabe. Sim, então vou mostrar aqui. Que um dia, o pastor João Carlos Marques estava lá em São Paulo ainda. Ele teve um sonho, que ele estava no meio de um povo de uma raça diferente. E eles estavam lá fazendo uma manifestação. E tinha o boneco da época do presidente Bush. E eles gritavam morte à América, morte ao cristianismo, né? Então, e ele foi viajar. Só que ele acordou e tinha as suas vestes estavam com cheiros de fumaça. E ele pensou, nossa, foi tão real aquele sonho que eu tive, não? Só que quando ele estava dentro do querosene, né? Querosene, combustível, né? Quando ele estava dentro do avião, pegou os jornais e ele sempre começava a ler os jornais como se diz, das páginas internacionais do final para frente. E ele ficou parado e o Senhor disse assim: você não vai ler, vai ver o que o Senhor quer te mostrar? E aí ele, né, daí foi lá para as páginas internacionais e como se diz, lá estava no jornal. Eu vou mostrar aqui para vocês onde ele estava ali. Então o Senhor tinha o transladado, assim como ele fez com o pastor João, que fez com Filipe, né? E com muitos outros homens de Deus, e muitas outras vezes, tantas vezes foram necessárias. Então aqui está nessa foto aqui, não sei se o Ayrton consegue puxar. Não consegue aumentar a foto? Sim. Só deixa ele puxar ali para ver a reportagem, que daí os irmãos conseguiram pegar. Que aqui é a foto na íntegra, com a reportagem do jornal, tudo direitinho. E eu fiquei pensando. Aí comecei a procurar um pouquinho nas notícias, porque uma coisa eu aprendi: quando o Espírito Santo começa a me incomodar com algo, com alguma coisa, com algum assunto, é melhor ir atrás. A gente não se arrepende quando a gente faz isso, viu? Nunca. Então, aí eu comecei
lemos, né? E aí eu fui dar uma olhada no Afeganistão, como é que está a situação, daí a gente leu lá nas notícias que o governo americano, né, da noite para o dia, saiu do Afeganistão, e também os soldados americanos, como os soldados alemães também. E eu pensei, tá, Senhor, mas o que tu queres me mostrar? Aí continuei agora, atualmente, lendo as notícias e vi que os que estão voltando ao governo eram os mesmos que na época estavam fazendo aquelas manifestações, né, declarando morte à América, ao cristianismo. E eu pensei que interessante, daí comecei a procurar nas notícias, vocês também devem ter ouvido, que eles estão voltando assim aos montes, né, os talibãs, que são os mais radicais, para as bases de governo, né, e aí eu achei interessante que eu li também que as pessoas que tinham condições começaram a se retirar do país, né, começaram a sair do país. E eu fiquei pensando. Aí essa semana, acho que ontem ainda que eu assisti, onde eles começaram a entregar suas armas, né? Só que não é apenas um governo que tem uma liderança só, são facções, a palavra não é facções, mas vamos dizer assim, não é apenas um, então são vários, vamos dizer assim. Então isso torna a situação, como se diz, difícil para a população. E aí achei interessante que as pessoas começaram a sair. Mas aí, queridos, eu fiquei pensando, tá, Senhor, o que você quer mostrar com tudo isso, né? É que, na realidade, o Senhor às vezes quer nos trazer a lembrança, a memória, aquilo que Ele já falou, aquilo que Ele já fez. Para quê? Para nos trazer, nos fortalecer. Amém? Nos fortalecer com esperança, nos fortalecer, nos trazer a memória que nós podemos ser falhos, mas o Senhor não falha, nunca falha. Se às vezes as coisas não acontecem como a gente orou, pediu, e talvez aquilo que nós pedimos para nós mesmos nos serviria de tropeço, não seria a melhor coisa, ou a melhor hora, ou a melhor forma, né? E eu peguei um caderno antigo aqui, e comecei, né, lá desde 2013. Primeiro ano do vovô. Aqui, né? Mas tinham muitas coisas. Tem muitos cadernos escritos. Porque nós íamos para os encontros com um caderno e um lápis, uma caneta. Porque ele sempre podia contar o mesmo testemunho, mas ele sempre acrescentava alguma coisa a mais. E aqueles que estavam com os ouvidos atentos conseguiam pegar o que ele tinha, o que o Espírito Santo tinha liberado a mais, né? Então, aí eu fiquei lendo umas coisas, lendo, mas cheguei em algo muito interessante quando o pastor João Carlos falou, quando ele tinha saído lá de Rio Grande, que eles estavam procurando igreja lá em Porto Alegre, lembro disso? E aí ele escolheu uma igreja batista que era chamada de Brasa, né? E quem era o pastor naquela época era, se eu não me engano, Pedro Tarsier, que tinha sido um menino, né, que morava lá perto da União Soviética ali, a Letônia, Estônia, Lituânia, era todos uns países pequenininhos, né, um do lado do outro. Então, aqui vou contar para vocês vão lembrar. No primeiro domingo de agosto, só não sei de que ano, na Igreja Brasa, eu vi uma nuvem entrar pela porta do templo. E aí, aquela nuvem foi uma nuvem de glória que entrou dentro do local. E eu lembro que aquela irmãzinha aquela senhorinha, mano, que faleceu, que era muito amiga dele, que era uma profeta, esqueci o nome dela. A Georgina, isso. Que ela disse que ela viu a nuvem, que a nuvem entrou e pairou sobre ele. Quando pairou sobre ele, jogou ele, ou renovou ele no Espírito Santo, né? E como se diz, e o pastor Pedro Tarsier, tranquilo. Por quê? Olha a história, amados.
lá na Letônia, Estônia e Lituânia, ela fazia divisa com a fronteira com a Rússia. Eu não sei em que parte ali, aqui está escrito Alemanha, não sei se fazia mesmo. Pedro Tarsier, que era o pastor na época, o pai, ele não era inimigo da renovação carismática, não era inimigo do Espírito Santo, tá? O pai dele tinha aberto a sua própria cova e ele tinha sido enterrado vivo diante da família, diante do próprio Pedro Tarsier, que era um menino, né? Foi enterrado vivo. Na época eram na Revolução. Então, a capital da Croácia, Polônia, dividia-se em 3 pedaços. O que aconteceu? Eles foram advertidos e eles saíram dali. A mãe do Pedro Tarsier recolheu os filhos, né? E saíram. E o que aconteceu? Como é que eles saíram? Como é que eles acabaram no Brasil? Olha o que diz. Os cristãos tiveram um sonho, que nesse sonho Deus dizia: não brigue, melhor ceder e Deus vai dar a vitória. Tu imagina numa situação dessa, tu ouvir isso, né? Tu realmente tem que estar bem conectado com o Espírito Santo. E uma mulher, aí eles tiveram uma orientação para sair do país onde eles estavam. E aí eles começaram a vender as suas coisas. E uma mulher ela roubou. Em que sentido? Ela começou a comprar as coisas que o povo estava vendendo, as terras, os bens, por um preço, vamos dizer, a metade do preço. Eu não sei exatamente quanto, mas não era o preço adequado. E as pessoas que iam embora foram vendendo e foram saindo. E essa mulher roubou e não usufruiu, porque ela começou a comprar as casas os bens por um valor bem mais baixo das pessoas que estavam fugindo dos seus países, porque o Senhor os avisou em sonho. Amados, com Deus não se brinca. Deus disse: vão para o Brasil. O Mar Báltico do Norte, ali junto com a Escandinávia, a mais ou menos 4.000 quilômetros em linha reta no Cáucaso, está a Armênia. A Armênia ela era pentecostal. Os armênios levaram para os Estados Unidos o avivamento e a obra do Espírito Santo. Que interessante, que aqui dizia que era orar, orar e orar. Imagina, uma parte dessas pessoas foram para os Estados Unidos e os armênios levaram isso para os Estados Unidos, o avivamento. Aqui diz assim: foi eu mesmo, o Senhor disse, eu mesmo que orientei João, aquelas pessoas. Vocês pertencem à igreja do último século. Primeiro o Senhor fala aqui que ele mesmo orientou aquelas pessoas, disse os países para qual elas eram para ir. E aqui o Senhor diz: vocês pertencem à igreja do último século. Quando os problemas baterem na porta da tua casa, olha só para o alto, e eu, Jesus, lá de cima, cuidarei de vocês. Há alguns séculos atrás, eu também tinha uma casa. Como vocês, fui servido, mas agora eu quero dar a minha sabedoria e conhecimento soberano para fazerem negócios. Se deixardes em tudo usar vocês com poder e autoridade. Que interessante, né? Eu tenho muitos cadernos, amados, mas eu peguei esse, né? Por que será? E aqui ele fala: o final chegou. Perseguição nos 4 cantos da terra, mas não faltará pão e água. Há, porém, muitos povos onde Jesus e o próprio Espírito Santo falam e esses povos escutam. Lugares onde o evangelho não está chegando, para gerações onde não chegou, o próprio Espírito se manifesta, o próprio Jesus. Se vocês soubessem, queridos, que está próximo o dia,
teriam a vida mais santificada, orariam 99% para os outros e 1% para a sua família. Salmo 91, e aí aqui dizia assim, é dando que se recebe. E aqui de novo, eu estou aqui para vos abençoar. Vós sois os crentes dos últimos dias. Olhem por fé para mim, um fio de cabelo de vocês não caem se não tem ordens minha para cair. Olha aqui, amados, eu pensei, meu Deus, isso aqui o Senhor está falando conosco hoje. Aquele pastor, que pastor, queridos? João Carlos, meus filhos, falou a verdade. Eu levanto homens e mulheres nos 4 cantos desta terra. E ainda dizia, a partir de hoje eu vou tirar as vendas dos vossos olhos, limpar os vossos ouvidos. Eu quero ungir as vossas mãos e saberão coisas profundas no Espírito. Aleluia. O grande dia está chegando, onde não haverá mais medo e morte, mas é preciso vocês se dobrarem e buscar santidade que eu tenho. Não a que eu pessoa, tenho, mas a santidade que Deus, que Jesus tem, que o Espírito Santo tem. Porque sem santificação ninguém verá o Pai. Mas se dobrarem os joelhos e o coração, eu mostrarei, eu sou o Criador, eu ensino vocês, eu amo vocês. Estejam sempre ouvindo o que eu tenho para dizer. Santificai-vos. Amém, amados? E tem muitas outras coisas, mas eu entendi que o Senhor está falando conosco algo. Preste atenção que todo aquele tempo, esqueci de ver o ano que foi ali, acho que foi 2001, 2000, não lembro, dessa foto, e nós estamos hoje no ano de 2001. Nós estamos no ano de 2021, então fazem 20 anos, gente, 20 anos. Então, vamos dizer assim, agora, o que detinha, algo que detinha aquele povo, aquele governo, não detém mais. Então, eles estão livres, não? Então, queridos, vamos ficar atentos aos sinais, atentos às notícias, mas principalmente atentos àquilo que eu acabei de falar, que o Senhor falou, aquilo que o Senhor tem falado conosco todos os dias. Gente, eu fico pensando, se fosse nós ia ficar cansado, ia dizer bem assim, mas de novo eu vou ter que estar falando, já não te falei 500 vezes, a gente não diz assim para os filhos, para os maridos, para as companheiras, mas de novo, eu já não te disse. Glória a Deus que o Senhor não se cansa e tem prazer em nos trazer a lembrança. Que loucura, né? Porque a nossa mente ela é bombardeada diariamente com, principalmente quem trabalha fora, quem tem a sua casa, tem empresa, tem trabalho fora, é um bombardeio de coisas, de prioridades. Cada demanda vem querendo se explicar na tua mente que ela tem mais prioridade do que qualquer outra coisa. Mas a nossa prioridade é o Senhor, queridos. Quando nós colocamos o nosso tempo de oração, intercessão, louvor ao Senhor em dia, essas outras demandas, elas são assim, ó, tu simplesmente pede, Senhor, o que eu faço? Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria. E o Senhor vai te dando, tu olha assim, que ideia maravilhosa. E aí vai. E o nosso tempo ele é remido, né? Não gastamos tanto tempo assim. Amém, queridos? Glória a Deus, porque com o Senhor a gente nunca gasta, a gente só recebe, a gente investe. Tempos de oração é investimento. É um investimento maravilhoso. O tempo de ouvir a palavra do Senhor é um investimento maravilhoso que ninguém vai nos roubar. Amém? Então, queridos, eu percebo assim, Senhor,
Eu lembro que o vovô dizia às vezes: Senhor, como se diz, me conecta, me coloca na mesma linha das ondas do teu espírito, para mim não ficar perdendo tempo, né? Então, que o Senhor nos alinhe com o seu ponteiro, amém, queridos? Erga tua mão e diz: Jesus, eis-me aqui, coloca os meus ponteiros de acordo com o teu ponteiro, Senhor, amém? E aí eu fiquei pensando, puxa vida, de repente todo mundo começou a perguntar: e isso, e aquilo? Quando é que vai acontecer isso? Quando é que vai acontecer aquilo? Aí eu pensei, bom, as pregações do pastor João Carlos lá em Portugal são 5 horas e poucas, né? Tem muitas respostas. Tem muitas respostas para os que vão subir e tem muitas respostas para aqueles que vão, como se diz, bobamente perder a salvação, né? Então, aqueles que ficarem, também ele diz o que vai acontecer. Mas melhor, queridos, que você se alinhe, que nós nos alinhemos para não estarmos aqui. E aí eu fiquei pensando, por que será que está essa necessidade no coração? Você não se perguntou? Por que você está querendo saber tanto? Mas e isso? Vai acontecer quando? E aquilo? Porque, amados, é a necessidade de saber a quantas nós andamos, em que tempo nós estamos caminhando, amém? Qual é o tempo, que tempo é esse, como é que eu estou, o meu horário, o meu relógio, como é que se diz, terreno, está alinhado com o relógio sobrenatural do Senhor, espiritual. Nós temos que acertar esses ponteiros, amém? Dar corda. Como é que nós damos corda para que ele não venha parar no meio, né? No tempo das cordas ainda, ou que venha acabar a bateria? Quando nós oramos, nós investimos tempo em ouvir o Senhor, em aprender do Senhor, em ler a sua palavra e ouvir novamente quantas vezes forem necessárias. E eu vou te contar que desde terça, eu acho, segunda, não lembro agora, eu à noite, de dia, passei ouvindo, acho que eu ouvi já umas 4, 5 vezes, novamente, os encontros de Portugal. Você pode procurar no canal, tem no nosso canal, o Verbo, tem no canal do Ayrton também, e tá bem bom, porque foi colocado, deu um trabalhão para colocar um atrás do outro, porque antes tinha um aqui, aí depois pulava lá pro 2.6, aí voltava pro 1.4 e a gente se perdia, né? Então tá bem fácil de ver. Mas eu sugiro que você assista, ouça, com um caderno na mão. E quando ele falar algo que tu anota. Amém? Então, queridos, eu gostaria que vocês abrissem lá em Isaías. Eu vou ler um versículo, mas eu vou voltar depois, tá, queridos? Isaías 62, versículo 5. Porque, como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Olha a resposta que o Senhor me deu, queridos. Se você está procurando, você está ouvindo o Espírito, teu Espírito, a tua alma que está querendo saber, mas vai acontecer quais episódios antes da volta antes do arrebatamento, o que é isso, o que é aquilo, preste atenção que isso é o teu espírito, a tua alma querendo se alinhar, não, porque olha o que diz aqui, ó. O noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Oh, glória! Por que nós começamos a olhar essas coisas? A rever aquilo que o Senhor já falou. Para? É isso aí. Para ver como nós estamos, para nos olhar nesse espelho, né? Eu não posso me olhar no meu espelho natural.
Não, o meu espelho tem que ser o Senhor. Eu tenho que me olhar no espelho de Jesus, amados, para ver o que eu estou refletindo. A imagem e semelhança de Cristo, ou a imagem do mundo, ou a Sandelina está lá muito, como é que se diz, com as suas características naturais muito fortes. O que nós estamos? Qual é a imagem que nós estamos refletindo, queridos? Amém? Então, voltando agora para Isaías 61. Durante muito tempo, quando eu tinha vontade de orar em algum local, alguma cidade, alguma coisa assim, e às vezes eu sentia alguma oposição, o Senhor sempre me lembrava. É como se eu ouvisse no meu coração Isaías 61, onde diz assim, ó: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Repita aí na sua casa, vamos de novo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Aqui fala de Jesus e fala daqueles que levam as boas novas. Amém, queridos? E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Oh, aleluia! Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quanto os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Cristãos verdadeiros. Repete aí, amados. Seremos reconhecidos. Todos quantos nos ver, nos reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Amados, esse é o tempo de colocar as vestes limpas, brancas, limpar-se, enfeitar-se, né? Ter as botijas de reservas de óleo. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. 62. Jerusalém, a noiva do Senhor.
por amor de Sião, se não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada. Mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a sua terra se desposará. Porque como jovem desposa a donzela, assim os teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas de todo dia e de toda noite. Jamais se calarão. Vós os que fareis, lembrando o Senhor, não descanseis. Nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto da tua fadiga. Mas os que o ajuntarem, o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o recolherem beberão nos atos do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeiras aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Estas palavras dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remido do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, olha que palavras mais lindas, que declaração mais linda que o Senhor fala para a sua noiva, amados, para a sua igreja, para o seu Israel. Amém, amados? Amém. Então, abram agora em Apocalipse. Apocalipse 21. Deixa eu pegar. Caiu aqui da minha Bíblia uma foto antiga aqui. Aqui tem Bergen, Oslo, Noruega, que todos esses lugares por onde o teu filho passou, Senhor, que as pessoas que estão lá, que elas sejam avivadas em nome de Jesus, amém? Que tudo que foi palavra, todas as palavras que o Senhor usou através do teu filho, que elas venham ser vivificadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Então, Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo.
Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. A Nova Jerusalém, então, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito. Transportou em espírito. João foi transportado em espírito. Que bênção, amados. Até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Imagina, amados, que coisa mais linda. João viu o dia do arrebatamento. O apóstolo João, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre ela nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, leste, norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, 2.220 quilômetros. Medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira e o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo e o nono de topázio, o 10º de crisópaso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são de 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite.
e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida. Aleluia! Você pode dizer aí, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus por termos o nosso nome escrito neste livro, o livro da vida, escrito não com caneta de tinta, de caneta Bic, mas com o sangue do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Glória a Deus, na nossa fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade a eternidade, a eternidade a eternidade, não tem fim. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ouviu e viu. Que lindo isso! Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. O santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém, queridos? Olha que coisa mais linda de ouvir. Eu não me canso de ler essa parte da Bíblia, não me canso de ver as profecias, a palavra do Senhor, porque à medida que a gente vai lendo, é como se, eu pelo menos, é como se estivesse enxergando isso acontecer. E isso está próximo, queridos. Está próximo. Está próximo porque o mundo está gemendo.
O mundo geme por justiça, o mundo geme por misericórdia, o mundo, a própria natureza geme. E a Bíblia fala que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus, queridos? Glória a Deus. Então, amados, que você seja a cada dia ungido, ousado no orar, ousado, não importa, sabe? A tua oração é tu e Deus. Não é por merecimento, mas quando você estiver intercedendo, interceda por alguém, pelos seus familiares, pelos irmãos, nos quatro cantos. Eu sempre oro pela minha família, pelos meus irmãos em Cristo, os que estão nos grupos e nos quatro cantos do planeta Terra. Aqueles que eu naturalmente não conheço, mas nós temos o mesmo DNA. O sangue de Jesus está, como se diz, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida com o sangue de Jesus. Amados queridos, eu peço agora que você prepare a sua ceia. Vai lá, pega o seu pãozinho, o seu suco de uva, que nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu vou dizer que certamente hoje está muito diferente se nós tivéssemos feito a ceia na semana passada, pelo fato de estar muitas pessoas com vários problemas, com angústias, com tristezas. Amados, já coloque tudo isso na cruz. Tristeza, desânimo, frustração, insegurança, tudo na cruz, porque Ele já levou sobre si tudo isso. E renove a esperança no Senhor. Se alegre na salvação. Não tem coisa mais maravilhosa do que nós nos alegrarmos na nossa salvação através da obra da cruz. Amém? Então vamos pedir para a Michele trazer. A Helena vai trazer, a Michele vai orar. Aleluia, glória a Deus. E preste atenção então, queridos. Esteja atento ao que o Espírito tem falado. Esteja atento à palavra que o Senhor tem falado. Esteja atento ao que o Espírito fala à noiva. Amém? Amém, irmãos? Pra gente, a paz do Senhor. Não vi vocês, né? Durante a semana. Eu queria pedir que vocês abrissem comigo em Lucas 22. Para nós fazermos a Santa Ceia. Hoje não vou tirar a máscara, estou resfriada, então isso aqui é para você. Dá para falar. Vocês estão me ouvindo, né? Bota o microfone mais perto. Lucas 22, irmãos, foi uma palavra assim que normalmente vocês sabem que eu ministro a Santa Ceia e eu não uso essa palavra, né? Mas hoje me veio o coração de ler aqui porque havia algo em especial aqui que o Senhor queria falar conosco a respeito dessa ceia de hoje. Amém? Então vamos ler direto no versículo 13. Eles foram à cidade e acharam tudo tal como Jesus tinha dito, e prepararam a ceia da Páscoa. Então chegaram Jesus e os outros discípulos, e na hora certa, todos se reuniram à mesa. E ele disse... Vou só tirar isso aqui que está atrapalhando. Eu estava esperando muito ansiosamente essa hora, desejoso de comer a refeição da Páscoa com vocês antes de começar o meu sofrimento. Porque eu lhes digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele tomou um cálice de vinho e depois que deu graças disse, tomem isso e partilhem entre vocês. Porque eu lhes digo que não beberei do fruto da videira outra vez até que venha o reino de Deus. A seguir, ele pegou o pão, depois que deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo entregue por vocês. Comam dele em memória de mim.
Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Mas aqui nessa mesa, entre nós, há o homem que me trairá. O filho do homem vai morrer, isso faz parte do plano de Deus. Porém, ai do homem que o trai. Os discípulos perguntavam então uns aos outros qual deles faria tal coisa. Depois começaram a discutir entre si quem deles era considerado o maior. E Jesus lhes disse: nesse mundo, os reis e os homens poderosos mandam os seus escravos para todos os lados e são chamados benfeitores. Mas entre vocês não deve ser assim, ao contrário. O maior entre vocês deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Pois quem é o maior? O que se acomoda à mesa e é servido ou o que o serve? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vocês, eu estou como quem serve. Contudo, por vocês terem continuado fiéis a mim durante as minhas provações, e como meu Pai me deu um reino, eu dou a vocês o direito de participar do reino e de comer e beber à minha mesa naquele reino e de sentar-se em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Oh, Jesus! Quando a preocupação dele, Senhor, era de quem seria maior, Tu ensinaste que o mais importante é a humildade. E se nós juntássemos esse texto, Senhor, com João, veríamos que antes disso tudo o Senhor lavou os pés dos discípulos, dando uma lição de humildade. E hoje eu creio que Tu queres, Senhor, que nós façamos essa santa ceia em humildade, reconhecendo, Senhor, que nós já não somos mais chamados de servos, mas de amigos. Mas só conseguimos alcançar esse status tão maravilhoso, Senhor, porque Tu vieste como servo e serviste ao Pai e a toda a humanidade de antes de Ti, de durante o tempo que Tu estavas aqui na terra e depois de Ti. Tu serviste a humanidade entregando tudo. E Senhor, a Tua palavra nos ensina que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti e que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. E além dessa lição de humildade, Senhor, Tu também nos ensina que há um reino por vir, um reino que os nossos olhos não conseguem imaginar, que a nossa mente é limitada e pequena para alcançar tanta grandeza. E nesse reino existe um banquete preparado. Um banquete que o Senhor quer compartilhar conosco. Obrigada, Senhor. Nós Te agradecemos porque Tu deste do Teu sangue, Tu deste da Tua carne para resgatar pessoas que eram Teus inimigos, como cada um de nós era, Senhor, antes de Te conhecer. E esse não é mais um pedaço de pão e não é mais uma porção de um suco de uva, porque no reino espiritual, quando nós ceamos, Senhor, isso se transforma na Tua carne e verdadeiramente na Tua carne e verdadeiramente no Teu sangue, e traz sobre as nossas vidas todas as promessas que Tu já derramaste sobre cada um de nós. Nós lembramos, Senhor, onde nós estávamos quando o Senhor nos encontrou.
o quanto afundados nós estávamos no lodo, o quão miseráveis nós éramos e destinados ao inferno. Mas o Senhor nos chamou e pela graça de Deus nós te ouvimos. E estamos entre aqueles, Senhor, que a tua palavra diz que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, porque poucos dão ouvido, mas nós queremos te dar ouvido todos os dias, Senhor. E por isso te convidamos a cear conosco. E com essa Santa Ceia, renovamos a entrega da nossa vida. Renovamos a nossa aliança contigo, Senhor. E te damos total liberdade para operar dentro de nós em todas as áreas que ainda são necessárias, para que estejamos sempre prontos para cear eternamente contigo no teu reino. Aleluia, aleluia e aleluia, Senhor. Oh, Debarachei, cantora Barrassuri e Baracás. Tia cantute Barrassu Tiarás. Oh, Shiantara Barrassu que ele ai. Ora bababassuti canti açucote baraishi antiolocou. Abre o teu coração para o Senhor. Fecha os teus olhos e olha somente para o teu Senhor. Oh, Shiralas te bacanturias. Podemos comer, irmãos. Podemos beber do sangue do Cordeiro. Mais alvo do que a neve serei. Você pode dizer aí, queridos? Mais alvo do que a neve serei. Oh, louvado seja, bendito seja teu nome, Senhor. Deus amado, nós queremos, Senhor, apresentar todos os nossos irmãos, todas as suas petições diante de Ti. Pedir, Senhor, agora em nome de Jesus. Hora balastia darabahasteria laramas. Hora manteri halastia anderemastia laraman. Horia derihiliribasharai ekelilirimas. Seus, aqueles que estão enfermos no nosso meio, que sejam radicalmente curados em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ribahelasti laramastori anderemas. Oh, Senhor, passo os céus, passo a terra, mas as tuas palavras, elas não passarão, elas irão se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, tenham todos um fim de semana abençoado, extraordinário no Senhor. Fiquem na paz do Senhor, tenham uma boa noite e até sexta-feira que vem e até amanhã de manhã em nome de Jesus. Fique na paz.